Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao meu canal Ministério Rafael. O Evangelho que nós vamos proclamar hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 ao 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões ocorriam para ouvi-lo e serem curadas de enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e entregava a oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Às vezes, nós ficamos perguntando: o que tem a ver esse leproso? O que tem a ver essa doença lepra comigo? Eu não tenho lepra. Mas se nós olharmos a fundo a nossa história, as nossas atitudes, a nossa vivência neste mundo, se olharmos um pouco lá no passado, não ficarmos presos no passado, quantas lepras muitas vezes eu ainda posso estar guardado dentro de mim? Vem cá que eu vou te explicar. As lepras muitas vezes não precisam ser as feridas como aquele homem. Aquele homem, gente, ele foi muito humilde ao se aproximar de Jesus. Ele quebrou barreiras, ele saiu do comodismo dele, ele enfrentou grandes barreiras para chegar até Jesus. Ele foi muito humilde. A humildade dele tocou o coração de Jesus, que no instante Jesus foi meio que instantâneo o milagre da cura desse leproso. Eu quero ser purificado. E muitas vezes nós pensamos que nós não temos lepra. Mas deixa eu explicar para você que muitas vezes não é a doença física como aquele homem, as feridas que ele tinha. Ele era um excluído. Mas muitas vezes a lepra que nós temos é a falta de perdão. É o ressentimento que nós guardamos no coração. A raiva, o rancor, o ódio. O ódio é uma pimenta que arde a nossa alma, arde o nosso coração, impede da gente ser feliz, da gente ser livre, da gente ser uma pessoa com alegria. Porque a gente guarda tanto ódio às vezes no coração, tanta lepra do ódio, tanto ressentimento, tanta falta de perdão, tanto desamor dentro de nós, que nós pensamos que às vezes nós não temos essa doença da lepra. E eu digo a você, essa ferida precisa ser curada. E existe uma pomada dada por Jesus, a pomada do perdão. Você já pensou em se perdoar? Buscar o perdão? Buscar a confissão? Buscar o sacerdote? Buscar voltar muitas vezes para receber a Eucaristia, que é um santo remédio, a beber o sangue e a comer o corpo de Cristo? Você já voltou para a sua oração? Você saiu daquele comodismo? Você quebrou barreiras para se encontrar com Jesus, se colocar aos pés do Senhor, para você viver uma vida nova, curada e sarada pelo sangue de Cristo, pelas mãos de Jesus? Então veja que as feridas causadas no próprio coração precisam ser curadas. E você tem se deixado ser curado? Você tem buscado a cura? Essa pomada chamada perdão? Pedro um dia perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. Então precisa passar por essa cura, a cura do perdão, mas com cuidado, com tanta dedicação, com tanta perseverança, como devem ser curadas as que são causadas por outros em nosso coração. Quantas ofensas que muitas vezes nós guardamos, que nós não conseguimos perdoar. Hoje é o dia de você
liberar o perdão. Diga a fulano, diga a fulana, diga a cicrano, diga a beltrano, eu te perdoo em nome de Jesus. Liberte-se dessa lepra no teu coração. Jesus já nos deu a pomada e a pomada é o perdão. E quanto desamor que nós guardamos ainda no coração às vezes, quanto vazio, quanta falta de perdão, quanta falta de reconciliação, às vezes dentro de uma família, entre irmãos, entre pais, mães, dentro de uma comunidade, dentro da igreja e dentro de os ambientes onde nós frequentamos, nós não perdoamos ainda totalmente, porque quando a gente perdoa, o coração é curado. Então hoje, a lepra que Jesus está falando para nós, olha, seja curado dessa lepra, seja purificado. Jesus dá uma ordem à nossa vida hoje, seja curado. Então não se esqueça, Jesus nos deu a pomada e a pomada é o perdão. Quem perdoa é livre. E quem é livre ama. E quem ama tem misericórdia. Quem tem misericórdia reconcilia. E quem reconcilia pediu perdão. E quem pediu perdão encontrou-se aos pés do Senhor. E Ele te salvou, te resgatou. Se essa palavra te tocou, convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho para receber as notificações do Evangelho. E não esqueçam de compartilhar esta palavra com quem precisa ouvir nesse dia. Fiquem todos com Deus.